A última pesquisa do Datafolha mostra o ex-presidente Lula à frente na corrida eleitoral com 47% das intenções de voto. O atual presidente Jair Bolsonaro tem 32%. Para analisar o cenário político nos próximos meses, a gente conversa aqui na CNN com a cientista política Deise Ciocari, que mais uma vez gentilmente nos atende. Professora Deise, bom dia, bem-vinda aqui à CNN. Oi, bom dia. Qual é a leitura que a senhora faz dessa pesquisa mais recente, apresentada pelo Datafolha com 47-32 e ainda o ex-presidente e o atual presidente liderando aí as intenções de voto, cientista? Esse número ele tem mais ou menos se mantido, né? Uma diferença de 10 a 12 pontos. É um cenário difícil de ser revertido num primeiro turno. Não acredito que o presidente Jair Bolsonaro consiga reverter isso. Mas pelo fato dos dois principais candidatos, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro ser muito forte e os votos já estarem consolidados entre esses dois, e aí tem um outro ponto, os dois têm uma base orgânica, são candidaturas orgânicas, né, que tem muitos eleitores fiéis, eu acredito que ainda que a disputa possa ir para o segundo turno. Acho que uma decisão num primeiro turno, diante do que as pesquisas têm demonstrado, ela não é certeira, porque são dois personagens muito fortes. Então, a disputa deve se estender um pouco mais, mas o presidente Jair Bolsonaro reverter esse cenário é praticamente impossível no primeiro turno. Bem, Deise, o que a gente tem avaliado, pelo menos visto nos números de várias pesquisas, é que não tem esse cavalo de pau, né? Uma virada muito grande nessa questão das intenções de voto. Você avalia que vai ser possível o presidente Lula, tendo aí 51% dos votos válidos nessa pesquisa, levar a eleição no primeiro turno? Até te pergunto isso também aproveitando um dado da pesquisa do Datafolha que mostra que o número de indecisos é de 6%. O número de indecisos é baixo, né? E os votos estão consolidados entre essas duas candidaturas. Mas eu sempre falo isso, por que eu acho difícil o presidente Lula, o ex-presidente Lula, levar uma candidatura no primeiro turno? É justamente por essa base social muito forte dos dois, né? Essa que a gente chama de candidatura orgânica. Os dois, além de eleitores, eles têm seguidores. Então é muito difícil que a base do presidente Jair Bolsonaro não tente reverter esse cenário de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. As candidaturas ainda devem trabalhar muito. O ex-presidente Bolsonaro tem demonstrado isso, né? Trabalhar uma pauta de costumes, e o ex-presidente Lula tem ido mais para tentar fazer um centro em união pela democracia, né? Mas existe um eleitor que ele ainda não se decidiu, principalmente entre as duas candidaturas existe uma porcentagem de voto que pode mudar. Então, historicamente, quando a gente tem dois personagens políticos tão fortes na disputa, é mais provável que a eleição vá para um segundo turno. Por exemplo, em 2018, a gente viu o presidente Jair Bolsonaro com o Haddad, que entrou quase quando começou o primeiro turno. Então, ainda não tinha uma estabilidade, né, ali para o Haddad. Agora, o presidente Lula é um personagem muito forte. Então, o cenário dessa eleição deve ser um pouco diferente e deve se estender um pouco mais. Professora Deise, a gente acompanhou um crescimento do presidente Bolsonaro avançando pelo menos 3 pontos em relação à última pesquisa do Datafolha. Qual é a avaliação que a senhora faz desse número? À medida que também, se a gente pegar recortes, quem tem um pouco mais de renda se inclinou um pouco mais nessa pesquisa a votar em Jair Bolsonaro, ou seja, o eleitor com mais renda parece inclinado a isso. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa subida de Bolsonaro e também desse cenário? Estaria diretamente ligado, por exemplo, à redução do preço da gasolina, que impacta muito no bolso da classe média? Tem alguns pontos aí. O presidente Jair Bolsonaro ele tem crescido lentamente e constantemente nos últimos meses. E aí tem um cenário que a gente tem que analisar. O presidente Jair Bolsonaro ele é um contador de histórias, mas contra a realidade não há história que chegue a tempo, né? Então, o que acontece? Por mais que ele diga que não existe um cenário negativo na sociedade, ele existe, né? As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão com dificuldade para pagar as contas, para comprar carne, para comprar comida, mas essa realidade, ela não atinge aqueles que são mais ricos, que são esses que estão mais tendenciados a votar
no presidente Jair Bolsonaro, né? Mas quem está ali no dia a dia sofrendo as consequências da pandemia e da inflação que assolou o Brasil, não entra tanto nessa narração de histórias do presidente Jair Bolsonaro. Por isso que os votos ainda ficam entre o ex-presidente Lula. Esse crescimento dele ele é lento e gradual e deve continuar assim, mas não deve disparar muito. Por isso que eu falei aqui no início da nossa conversa que eu não acredito numa reversão de votos do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele, como contador de história, ele tenta maquiar o saldo negativo da sociedade desses 4 anos, desviando o assunto do que realmente importa. E aí a classe que não sentiu o impacto dessa inflação vai com ele. Agora, quem sentiu ainda tem um pouco de receio, né? Talvez isso explique esses votos da classe A e B no presidente Jair Bolsonaro. A partir do dia 26, a gente tem o horário eleitoral gratuito na TV. Eu queria a sua avaliação se neste ano a gente vai ter um peso diferente. Todo mundo se lembra de 2018. O presidente Bolsonaro tinha um tempo ínfimo de TV, mesmo assim sagrou-se campeão nas eleições. Nesse ano vai ser diferente. Lula e Bolsonaro são os candidatos que têm a maior quantidade, inclusive, de tempo, maior quantidade de sessões. Em 2018 o cenário ficou muito diferente, né? Porque depois que começou a campanha eleitoral a gente teve o atentado à faca, que é um fato completamente fora da curva do que se imaginaria para uma campanha eleitoral. E aí o presidente Jair Bolsonaro ele teve um tempo de mídia que foi muito forte. Ele teve exposições em canais abertos de televisão de 40 minutos, horários nobres com 10 minutos. Os próprios debates, mesmo quando ele não participava logo depois do atentado, giraram em torno dele. Então, dizer que foi simplesmente o fato dele saber manejar as mídias sociais é um reducionismo histórico. Eu acredito, pelo que eu pesquiso, eu percebo que o que acontece nas redes sociais, na maioria das vezes, e na grande maioria, é uma repercussão do que acontece na televisão. Por isso que se briga tanto, por isso que vocês estavam mostrando agora aqui na CNN a história em torno do PROS e do Pablo Marçal. É por isso que se briga até por 13 segundos na propaganda eleitoral gratuita, porque o que acontece na televisão repercute e repercute muito nas mídias sociais, né? Então, eu acredito que a eleição de 2022 a gente ainda vai ver a televisão e rádio repercutindo muito nas mídias sociais, né? Professora Deise, diante disso, né, e desse início de campanha que tivemos, agora vamos para rádio e TV com a propaganda obrigatória, e aí eu sempre digo que os candidatos começam a invadir a residência das pessoas, né, porque a propaganda é gratuita e obrigatória, seja no rádio ou na TV. Qual é a expectativa em torno da terceira via? Ela vai conseguir algum tipo de destaque ou pode sucumbir de vez? Ela tem importância, esse horário gratuito, para a terceira via nesse momento? Tem importância para apresentar novos nomes, novos rostos, que são sempre importantes para o debate e são sempre essenciais para a democracia. Então, esses horários eleitorais, eles são fundamentais. Mas a terceira via não deve decolar aqui no Brasil. Desde o ano passado, quando já foi sugerido o nome do Mandetta, que estava muito em evidência, era um nome muito forte, mesmo assim não se cogitava a ascensão de uma terceira via, justamente por causa desses dois nomes, né, o Lula e o Bolsonaro, que são nomes tão fortes e, de novo, né, que tem esses seguidores, além de eleitores. A terceira via, se trabalhada a partir desse ano, ela pode surgir com força e com viabilidade na próxima campanha para presidente da República. Mas nessa é muito mais no sentido do eleitor conhecer novos nomes e propostas e novos rostos. Mas uma terceira via decolar em 2022, eu posso cravar para vocês que não acontece. Vamos falar sobre debate, né? Inclusive, a gente tem o pool que pretende fazer o debate no dia 24 de setembro, aqui, que é formado pela CNN, o SBT, Estadão, Rádio Dourado, Veja, Rádio Nova Brasil e também o Portal Terra. Quando a gente fala dessas intenções de debate, alguns dos candidatos que estão com uma pontuação menor nas pesquisas sempre demonstraram interesse, mas os dois principais têm algumas reticências, né? Inclusive até por conta disso que tem essa formação de pools. O próprio candidato Lula diz que participaria, por exemplo, de 3 debates. A gente pode entender que a participação de todos os candidatos nessa eleição em debates podem ajudar na manutenção daquilo que a gente vê nas pesquisas de cenário eleitoral,
ou trazer mudanças, porque o desempenho a gente sabe dos candidatos em demais eleições sempre acaba sendo um influenciador na hora do voto também, né? Porque é um momento não só de escutar propostas, mas a gente vê também algumas até brigas, né? A história já nos mostrou aqui no Brasil a importância dos debates, né? Presidentes já foram feitos em debates políticos e eles são fundamentais para a democracia. Desde que a história é história, na Ágora grega, o debate se fazia dessa forma, né? Então, ele é essencial, mas ele pode alavancar uma candidatura e também pode destruir. Mas, de novo, ele é peça fundamental para que a discussão não fique somente entre os dois principais candidatos. E é um momento, eu sempre falo isso, assim, é um momento onde os candidatos se expõem sem a intervenção de um mediador, e um mediador no sentido de recortar o cenário e apresentar no outro dia, porque o que a gente vê nas redes sociais no dia após o debate já é um recorte. Né? Não é o cenário realmente como ele aconteceu, né? Então é o golpe do corte que a gente chama. Então o debate ele é um momento mais limpo da democracia, onde os candidatos se posicionam, rebatem, e eu sempre digo isso, assim, através do dissenso, do debate que se forma um consenso. Então é onde o eleitor ele pode ter a informação mais limpa possível, sem o subterfúgio das edições, né? O debate ele é fundamental. Eu sempre digo assim, quer conhecer o teu candidato? Assiste um debate dele, depois pesquisa ele na internet, é um momento fundamental. Ainda mais numa campanha curta como a nossa, de 45 dias, é onde os candidatos podem se expor melhor, sim. Agora, professora Deise, do caso de Lula e Bolsonaro, eles têm ali uma base constituída que não muda nem com o debate, não? Eles têm os seguidores deles, como a gente fala, né? Mas esses indecisos e até essas pessoas que votam em outros candidatos, eles podem se definir na hora do debate, né? E mesmo assim, as últimas pesquisas têm demonstrado que alguns apoiadores do Bolsonaro podem votar no Lula, né? Então, o debate ele permite essa demonstração do que é realmente um plano de governo, né? Porque muitos candidatos, eles passam a campanha inteira batendo em pautas de costumes e não entram efetivamente em pautas que interessam à população, que é a economia, saúde. Exato. E aí, no debate, a provocação do outro, ela sempre vai nesse sentido. Ninguém vai ficar discutindo pauta de costumes, né? Pelo menos não o tempo inteiro. Então, ele propicia que o candidato entre efetivamente nos problemas sérios do país, né? Bem, já que a gente falou de pauta de costume, da sua avaliação, a gente vai ter na campanha eleitoral desse ano quase o equivalente a uma guerra santa. A gente tem visto muitos dos candidatos falando sobre religiosidade, apostando no voto de evangélicos. O extrato das pesquisas tem mostrado isso também, a preferência de parte do eleitorado católico mais ao presidente Lula e do eleitorado evangélico mais ao presidente Bolsonaro. Sim, eu brinco sempre assim, eleição rima com religião aqui no Brasil, né? Não tem como fugir disso. O PT, a esquerda no Brasil, ela surgiu das comunidades eclesiais de base, né? E o bolsonarismo, como a gente conhece, representante do movimento da direita, ele surgiu das bases evangélicas, né? Na pré-campanha, a gente já viu isso, né, essa mistura de política com religião, e não deve ser diferente. E não vai ser diferente nunca aqui no Brasil. Em 2012, quando eu estava analisando a disputa para a Prefeitura de São Paulo, eu escrevi um artigo justamente com esse título, A Guerra Santa nas Eleições Municipais de 2012, de tanto que a religião estava tendo um protagonismo nas eleições. E esse ano não deve ser diferente, até porque as primeiras damas, inclusive, já mostraram envolvimento nesse assunto, e não tem, pela própria origem dos dois, né, do Lula e do Bolsonaro, a religião deve ser um tema constante, e pela própria história do Brasil, de ser um país católico, de ser um país evangélico, religioso, nas próximas eleições esse tema deve voltar com força também. Professor, antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, nós acompanhamos várias reportagens aqui na CNN com contestações a publicações em redes sociais, solicitação de retirada do ar e etc. Ou seja, apesar da campanha ser curta, como a senhora bem destacou, vai ter muito trabalho para o TSE nesse sentido, não, professora? Vai. A gente já viu aqui no Brasil a tentativa do inquérito das fake news e não foi muito adiante, porque a nossa Constituição ela não define exatamente o que são as fake news, então fica muito difícil tu punir, né? Mas certamente essa eleição vai ser a eleição das fake news. A gente já viu a primeira
deepfake surgindo, né? E não deve ser diferente agora. É um subterfúgio que as candidaturas usam e por não ter uma punição muito séria e comprovável, eles acabam abusando disso, né? Eu acredito que fake news deve ser o grande mal dessa eleição. A gente tem, Deise, algumas especificações nessa campanha que me chama a atenção, que é o seguinte: em alguns estados você tem os palanques que são aqueles palanques óbvios. Por exemplo, aqui em São Paulo, Fernando Haddad do PT, obviamente, palanque do presidente Lula ao fazer essa campanha. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, está na frente das pesquisas, palanque para o presidente Jair Bolsonaro. Mas em outros dois estados que me chamam a atenção, nós podemos ter situações um pouco mais improváveis, onde os líderes das pesquisas não necessariamente apoiam os líderes, né, que estão na campanha presidencial, que é o caso de Minas Gerais. Lá nós temos o Zema, que está à frente, não apoia necessariamente nem o presidente Bolsonaro nem Lula, e também na Bahia a ACM Neto, que não está no partido que faz essa base, né, nem para Lula nem para Bolsonaro, pelo menos nacionalmente. Nesses dois lugares, como é que você pode avaliar? São colégios eleitorais importantes. A presença do palanque federal pode interferir muito no voto estadual, ou a boa avaliação dos candidatos é algo que vai pesar muito mais nessa hora e lá o eleitor pode fazer esse voto cruzado no que diz respeito à ideologia, por exemplo, de partidos? A gente sempre fala, né, que Minas Gerais, normalmente quem vence em Minas Gerais vence na nacional, né? Mas eu tenho observado isso com muito cuidado, porque a história também nos diz que o Rio Grande do Sul não reelege governador e, pelo menos por enquanto, pelas pesquisas, está a ponto de reeleger. Mas se a gente for olhar sob esse prisma, esses dois estados que tu mencionou, eles têm características bem particulares, né? Em Minas Gerais, o Zema, ele tem uma boa performance política, então ele não depende do apoio presidencial, né? E o Calil, ele é pouco conhecido, então já larga com uma vantagem para o Zema, né? A capital também, em Minas Gerais, ela influencia pouco nas eleições para o governo, né, a capital Belo Horizonte, e o Lula, o ex-presidente Lula, em Minas Gerais, ele tem uma rejeição muito forte. Então, em Minas, o Zema deve continuar com seu bom desempenho justamente por ter esse capital simbólico político muito forte, então é independente da nacional. A Bahia é quase a mesma situação, né? O ACM Neto, ele tem essa volta do carlismo como um objetivo de vida dele e também é um líder influente na Bahia que não depende da nacional, né? Com todas as controvérsias que ocorrem na Bahia, que ocorreram em relação à disputa para governador, o ACM tem a mesma coisa que o Zema, né? Que é uma avaliação de uma boa performance política, então independe do cenário nacional, né? Mas são casos muito particulares, bem específicos. Caberá aí depois, né, professora Deise, ao eleito fazer todo um movimento para, claro, se aproximar de governadores, dos parlamentares eleitos também, porque a gente fala muito em quem vai vencer a eleição, mas é necessário que para ele governe posteriormente, ele tenha ali um colchão amortecedor, tenha uma base de apoio muito forte, tanto no Congresso quanto em nível estadual também, para que o país possa deslanchar, né, professora? Aí sim, né? Depois de eleito, deixar as diferenças de lado e olhar para a população que já sofreu bastante nesses últimos anos, né? Principalmente com a pandemia, e formar as bases, muitas vezes conversar com adversários para que se possa levar um projeto político para a população, para se servir. Para servir a população e não se servir da população, né? Então, depois de eleito, sim, aí tem que conversar e todo mundo ser o adulto na sala por um objetivo maior, né? Que é o avanço das políticas públicas. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas me perguntam por que a imprensa fala mal de todo mundo, né? E eu sempre cito uma frase que eu gosto muito: imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. A partir do momento que tu chega no poder, pronto, assim, ninguém mais é oposição, vamos trabalhar por um bem comum, né? Enquanto todo mundo não tiver acesso à educação, saúde e políticas públicas, a gente tem que falar mesmo, tem que apontar esses erros. Então, a minha expectativa é sempre que depois de vencidos os pleitos, as diferenças fiquem de lado e se trabalhe pela população até que uma democracia no Brasil seja efetivamente plena. Se for confirmado o que dizem muitas pesquisas da forte possibilidade também de um segundo turno, o apoio dos candidatos que têm uma intenção menor de votos, né, muitos até não pontuaram, vai fazer diferença na sua avaliação para o eleitorado se, porventura, como dizem as pesquisas, Lula e Bolsonaro forem para o segundo turno, Ciro Gomes e Simone Tebet podem ajudar um candidato e atrapalhar um ao outro? Isso tem algum tipo de interferência na sua avaliação?
Tem. Segundo turno, cada voto importa, né? Os eleitores que se decidiram por outras candidaturas, por exemplo, como tu mencionou, Tebet ou Ciro, eles já formaram sua opinião em favor desses candidatos. Então, é muito provável que eles sigam a orientação desses personagens, né? Então, importa sim, cada voto importa. A gente já viu a eleição ser perdida por 100 mil votos, às vezes até menos. Então, realmente, assim, quem for para o segundo turno, os outros votos, os que sobraram, eles devem seguir os seus líderes. Isso é 100%, assim, porque se um eleitor ele não se decide entre Lula e Bolsonaro, mas se decide por Ciro, é porque ele realmente tem convicção no que o Ciro fala. Se o Ciro orientar para votar em A ou B, esse eleitor vai fazer isso. O duro é se esse candidato se mantiver neutro, né, professor? Aí caberá aos dois que forem para o segundo turno lutar por essa busca de votos daqueles que estão indecisos no segundo turno também, né? Aí é o jogo político na sua essência, né? E nós conversamos com a Daisy Cioccares, cientista política. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua análise também. E com certeza a gente vai voltar a conversar nos próximos dias, porque vai ser uma campanha política intensa, né, Daisy? Eu que agradeço o convite, é sempre ótimo falar com vocês.